Olá, eu quero entender pelo menos 3 motivos que justificam a falha do tratamento medicamentoso com antidepressivos para a depressão? Sim? Fique comigo, porque nesse vídeo eu quero mostrar para você com detalhes 3 motivos que você pode pensar quando ver alguém que toma um antidepressivo, porém não responde de maneira adequada a esse tratamento. Vamos começar? Bom, primeiro motivo que eu posso mostrar para você pelo qual um medicamento antidepressivo pode falhar são alterações farmacogenéticas. Opa, parou. Você me pergunta, Fabrício, o que é uma alteração farmacogenética? Compreenda, quando um paciente coloca pela sua boca uma molécula de um antidepressivo, é fundamental que essa molécula passe por alguns processos da farmacologia para que então essa molécula tenha a possibilidade de atingir o seu local de ação. Esses passos envolvem absorção, distribuição, metabolismo e excreção, que é a farmacocinética, e ou ainda a ligação ao seu local de ação, que no caso aqui seriam os transportadores da serotonina. Quando eu listo como um primeiro motivo pelo qual os antidepressivos falham as alterações farmacogenéticas, nós temos a ideia de que, por exemplo, o paciente apresente um polimorfismo para alguma enzima de citocromo P450. Então, lá no fígado, nós temos a expressão de várias enzimas de um grupo chamado de citocromo P450. Esse paciente tem uma alteração genética que lhe confere um polimorfismo, por exemplo, para CYP2D6, para a enzima do citocromo P450 na isoforma 2D6. Ele tem demais dessa enzima. Quando o antidepressivo passa pelo fígado, consequentemente, porque o paciente tem muita dessa enzima, a enzima metaboliza de maneira acentuada o fármaco e, consequentemente, o paciente acaba não respondendo da maneira adequada. Então, eu estou aqui para jogar para você alguns conhecimentos que lhe permitirão pensar sobre por que meu paciente não responde ao tratamento medicamentoso com antidepressivo. A primeira busca tem que ser no quê? Nos pontos da farmacocinética ou da farmacodinâmica que podem ter sua expressão alterada por um polimorfismo genético. Eu listaria os transportadores de absorção e de efluxo lá no intestino, as enzimas de citocromo P450, as proteínas plasmáticas de transporte de moléculas pelo corpo e também, obviamente, os locais de ação desses fármacos. Mas o objetivo desse vídeo é falar com você sobre 3 pontos. Então, o primeiro ponto foi alterações farmacogenéticas. E o segundo? Bom, o segundo, ele é, para mim, um dos mais importantes a serem considerados, que é a necessidade de compreender que o antidepressivo tem um mecanismo de ação, porém a neurobiologia da depressão tem múltiplos pontos a serem considerados. Então, quando eu compreendo que um antidepressivo inibe a recaptação de serotonina e que a depressão, embora tenha um componente de falta de serotonina nas sinapses, também tem a neuroinflamação, o estresse oxidativo, a excitotoxicidade glutamatérgica, a hiperatividade do eixo HPA, a diminuição do número de sinapses e a diminuição de neuroplasticidade, eu começo a compreender que o antidepressivo ele ataca um ponto, mas ele deixa uma série de outros pontos descobertos. Então, essa pessoa que passa uma vida tomando antidepressivo, mas mantém uma dieta, por exemplo, à base de café preto e bolacha, água e sal, consequentemente, ela não vai, de forma alguma, responder da maneira como deveria ou poderia ao tratamento medicamentoso. Então, é orientar esse paciente para que ele use o antidepressivo se for necessário. Não penso que a gente deva criminalizar uma molécula, não é esse o objetivo. Mas o que nós precisamos compreender é que, mesmo que essa molécula seja necessária, continuam sendo necessários os outros pontos de ataque. Continuam sendo necessário o ataque à neuroinflamação, à excitotoxicidade glutamatérgica, à hiperatividade do eixo HPA,
a disfunção sináptica, a redução de neuroplasticidade, e tudo junto, aí sim, aumenta muito a probabilidade do paciente responder. E o terceiro ponto? Bom, o terceiro ponto é compreender que o ser humano é um ser biopsicossocial e de nada adianta tomar o antidepressivo, fazer uma boa suplementação, mas também não prestar atenção nos relacionamentos que esse paciente porventura tenha. Então, muitas vezes, a necessidade das terapias se dá para que essa pessoa possa se ressignificar com alguma questão do seu dia a dia, possa se ressignificar com pontos que precisam ser reajustados para que essas alterações que talvez levem à ativação do eixo HPA comecem a ser atacadas e, consequentemente, esse paciente comece a melhorar. Eu fico feliz de ver a psicologia ganhando um cunho cada vez mais biológico, porque no final das contas, se a gente pensa numa mágoa, se a gente pensa num trauma e tenta entender isso do ponto de vista biológico, no fim das contas acabamos parando na ativação do eixo HPA, esse eixo biológico que temos, que vai transfigurar algo impalpável como um estresse numa resposta biológica mensurável como, por exemplo, o aumento de cortisol. Então, concentra comigo que eu vou fazer aquele resumo final para que você cheque na sua lista de conhecimentos se chegou no ponto que eu gostaria. O objetivo desse vídeo foi mostrar para você 3 motivos pelos quais o tratamento medicamentoso da depressão pode falhar. Primeiro ponto, alteração farmacogenética, uma alteração em alguma das proteínas responsáveis pelo fluxo da molécula do medicamento pelo corpo, que consequentemente levará a menores quantidades de fármaco pelo corpo. O segundo ponto, uma comparação entre o mecanismo de ação dos antidepressivos e a neurobiologia da depressão. Quando comparamos o mecanismo de ação das moléculas com a neurobiologia, percebemos que, embora as moléculas tentem aumentar as quantidades de serotonina, muitas delas não atacam a neuroinflamação, a excitotoxicidade glutamatérgica, a redução de neuroplasticidade, a disfunção sináptica e a hiperatividade do eixo HPA. E por fim, o ser humano é um ser biopsicossocial. Então, quando eu compreendo que os relacionamentos também podem interferir biologicamente, é fundamental que eu estimule essa pessoa a procurar ajuda para que ela possa lidar o melhor possível com essa causa que porventura venha a existir. Se você gostou desse vídeo, se chegou até aqui nesse momento, compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que precise ver, inscreva-se no canal do YouTube, ative o sininho, deixe os comentários aqui embaixo. Muitos dos vídeos que eu gravo vieram de perguntas que foram feitas aqui nesses comentários. No mais, bem, um abraço, até uma próxima, tchau!